A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Glória a Deus. Mais um dia. Estamos aqui para glorificar o Senhor e exaltar o nome dEle. O momento da palavra, que é a palavra de Deus que nos edifica, nos fortalece. Desde já, que Deus abençoe grandemente você, a sua família, e que esse momento, o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento da sua palavra e que Deus abençoe grandemente toda a sua casa, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar meditando em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8, que fala de uma viúva, a viúva de Sarepta. Então, é uma palavra bem conhecida, mas cada vez que o Senhor traz ao nosso coração, Ele quer nos ensinar, nos dar uma direção, trazer à nossa memória a importância da confiança em Deus. E aqui eu vejo o profeta Elias, a obediência dele, como vem contando essa história para nós. A obediência, a fé, e isso nos ensina muito. Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém, amados? Glória a Deus.
É necessário ler um pouco toda a história para que a gente tenha mais, traga mais a nossa memória. Mas o interessante aqui, a ordem que o Senhor deu para Elias. Aqui, quando fala dessa forma, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. O Senhor envia ele para este lugar para ser sustentado por uma viúva. Quando eu vejo palavra como essa, eu fico imaginando o que é você obedecer a Deus. Um homem, e o Senhor ali envia ele para um lugar para ser sustentado por uma viúva. Quando ele chegando lá, ele vê essa mulher e olha o que acontece. Aqui no versículo 11, quando diz assim: e indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quer dizer, quando ele chega, aquela mulher ali, ela está em desespero. Você pensa que angústia, que situação que estava o coração desta mulher. Preparando ali o seu último alimento, porque não havia mais nada. E de repente Eliseu chega ali e pede algo para ela. Você veja como que é o trabalhar de Deus. Deus, ele nos leva até o limite ali para falar, aqui é um milagre. Aqui eu faço sobrenatural. E isso também eu vejo a fé desse homem de Deus. Aqui a palavra de Deus diz que quando ele envia, quando o Senhor envia, ele vai. Então se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. Quer dizer, ele chegando ali, ele encontra aquela mulher. E ele pede água, ela indo buscar a água, ele chama novamente e pede para que ela faça um bolo para ele. Um bocado, né? Diz assim, indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quer dizer, essa mulher, ela estava ali em apuros, uma situação difícil, achando que ali era o último dia. Não havia esperança, não havia mais nada. E eu vejo aqui nessa parte como que Deus trabalha. Quando Deus envia Elias, ele fala que ele vai ser sustentado por uma viúva. Elias não, tão somente ele obedece à voz de Deus. Ele chegando lá, ele encontra essa mulher e ele
pede algo para ela. É esse ponto aqui, amados, que eu, em nome de Jesus, vamos prestar muito atenção o que é você obedecer a Deus. Mesmo quando situações vêm à nossa vida, nós precisamos estar atento a tudo que vier às nossas mãos. Aqui quando Elias pede esse bocado de pão, quando ele pede ali o alimento, essa mulher, ela obedeceu aquela situação tão difícil ali. Mas vejamos aqui que ela fala para ele, olha o que ela diz no versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bocado tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Quer dizer, ali ela expõe para o homem de Deus. Você veja que ela, quando ela fala assim, vive o Senhor teu Deus, quer dizer, ela não era conhecedora do Deus grande de Elias. O Deus de Elias não era o Deus dela, porque ela fala assim, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Quer dizer, o Deus de Elias não era o Deus dela. Ela não tinha esperança nenhuma. E ali ela fala o que ela tinha. Que ela tinha a farinha e um pouco de azeite. Então, é isso aqui, nessa palavra, que vejamos que o que nós temos, quando nós apresentamos a Deus, assim como ali Elias representava o próprio Deus, mesmo ela, como ela fala, como vive o teu Deus, quer dizer, que ela sabia que Elias ali representava algo muito poderoso. E ela abriu o seu coração para ele, apresentou o que ela tinha, um pouco de farinha e uma botija de azeite. E um pouco de azeite, quer dizer, isso aqui, irmão, mostra que nós precisamos apresentar para o nosso Deus o que nós temos. Não importa. Aqui você veja que aconteceu o sobrenatural. Aqui ela não escondeu nada do homem de Deus, ela apresentou ali com sinceridade. Mesmo ela não servindo ao Deus de Elias, mas ela apresentou com sinceridade o que ela tinha, o que ela achava que ia acontecer. Ali ela não tinha mais esperança de vida, mas tudo isso ela apresentou a Elias.
E aqui o homem de Deus ali, quando ele traz a esperança, quando ele conforta ela, vejamos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Aqui eu vejo, isso aqui é fé, amados. Quando Elias diz, não temas, não temas. Mesmo aquela situação daquela mulher ali, o Senhor traz essa palavra, usa Elias ali para confortar. Não tenha medo. Não tenha medo. E o que eu quero, assim, eu aprendo com essa palavra e creio que o povo de Deus nessa noite, a igreja do Senhor, quando o Senhor nos dá uma direção e Ele diz, não temas, é para você confiar, é para você se assegurar, saber que o Senhor está dizendo para você, eu sou contigo, não temas. Aqui vejamos a situação dessa mulher. Não havia mais esperança, não havia nada mais, era viúva, não tinha nenhum socorro, mas Deus tem esse cuidado. Deus enviou o servo dele até ela para se apresentar ali, para dizer: não temas, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Aqui é algo que nos ensina. Essa mulher, diante de toda essa situação que ela estava passando ali, ela poderia ter dito: eu não tenho nada, você vem me pedir isso? Como? Não posso. Mas aqui eu vejo que é você obedecer à direção quando Deus diz: não temas. Elias pede para ela fazer primeiro um bolo para ele. Isso aqui, irmãs, é prova de fé. Isso aqui é passos de fé, de você exercer a sua fé e assim não perguntar por quê ou não, você ir fazer. Quando o Senhor diz não temas, você tão somente tem que obedecer conforme a palavra, assim como a palavra diz aqui. Primeiramente, a prova ali faz para mim um bolo. Isso aqui é algo que eu fico imaginando a fé. O que é você obedecer? Faz para mim um bolo pequeno e traz-o para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Ali o Senhor usa Elias para exercer a fé no coração daquela mulher e trazendo uma palavra.
E aqui eu vejo o que é você confiar, receber de Deus. E no reino de Deus, amados, nós precisamos aprender isso. Muitas vezes o Senhor nos pede algo e a primeira coisa que nós vamos fazer é negar. Não, eu não posso, eu não tenho. Como que eu vou fazer isso? Não posso. E muitas vezes o Senhor está provando a tua fé. Muitas vezes o Senhor está te levando a uma direção para que você venha a exercer a sua fé. E nesta noite aqui, vejamos que aqui foi lançado ali uma palavra para ver o coração daquela mulher. Elias ali fala, traz uma promessa tão grande, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela, olha isso, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Então, o que o Senhor nos ensina nessa noite através dessa palavra? Obediência à palavra de Deus. Muitas vezes, situações que estamos vivendo, que vem acontecer na nossa vida, e nós, quando o Senhor nos dá uma palavra, nós não recebemos. E muitas vezes perdemos o milagre de Deus. Mas o que o Senhor nos ensina nessa noite é, quando a palavra vem, quando a direção de Deus é nos dada, não temas, segue dessa forma, eu sou contigo, tão somente diga: Deus me fortalece e eu quero fazer conforme a tua palavra. Quando eu vejo essa direção aqui, eu aprendo porque essa mulher, ela não conhecia o Deus tão grande que Elias servia. Mas mesmo assim, ela obedeceu todas as direções que foram dadas. Ela foi obedecendo e ela viu o milagre. Ela recebeu ali o milagre. E é isso que o Senhor, nesta noite, o Senhor sabe qual milagre que você precisa, qual a porta que precisa ser aberta, que você acha que está acabando, que já não tem mais jeito, que aquela situação não tem jeito, está morta. Aqui essa mulher, o que ela tinha na sua mente é que no dia seguinte eles estariam mortos. Mas ali Deus usa Elias. E nesta noite nós estamos vendo esta palavra porque o Senhor, ali era Elias que estava levando a palavra até aquela mulher. E nesta noite o Senhor está trazendo a palavra até nós, porque Ele está dando condição ao nosso coração para que nós tenhamos no nosso coração a esperança que Deus tem a sua maneira
de nos socorrer. E que nós precisamos tão somente obedecer. Então, nesta noite, da mesma forma que Elias chegou ali para aquela mulher, quando ela abriu o seu coração e falou o que estava acontecendo, que não havia nada, não havia mais esperança. O que ela tinha na sua mente era o fim, a morte. Ela e a sua casa. Mas Deus ali trouxe a esperança através de Elias. Da mesma forma, assim como Elias chega ali e diz: não temas, vai, faz conforme a sua palavra. A mesma coisa o Senhor diz nessa noite. Não temas, porque eu sou contigo nesta causa. Você acha que é o fim, você acha que não tem mais jeito, mas eu posso mudar. O Senhor fala isso ao nosso coração. O Senhor nos dá essa esperança nesta noite. Seja aí o que for, o Senhor, através da sua palavra, Ele está falando com alguém, com vidas. E o Espírito Santo de Deus para cada um de nós sabemos o que nós achamos que é o fim. Mas nesta noite o Senhor diz: não temas. Então somente confie na palavra do Senhor. Confie na palavra do Senhor, porque ela foi deixada e ela está sendo trazida nesta noite aos nossos corações. Está vindo aos nossos corações, porque o Senhor quer fazer algo grande na nossa vida. Amém? Então, tão somente faça conforme a palavra de Deus, que diz: não temas, não temas. Aqui no versículo 15, veja, no versículo 14, quando ela declarou ali o que ela tinha. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. O azeite, amados, a tua unção, essa não vai acabar. A unção do Senhor sobre a tua vida. Aquilo que está guardado, que talvez você ache que você não está valorizando, é a unção de Deus. É o azeite, não vai acabar. Amém? É a tua fé. É a tua fé, não vai acabar. O Senhor vai multiplicar. Mas tão somente exerça a fé em Deus. Exerça a fé em Deus, que você vai ver que o azeite, a unção do Senhor, a direção do Senhor, o prover do Senhor na tua vida não vai acabar, mas vai continuar e vai transbordar. Amém? Porque tudo passa, mas o amor do Senhor é sobre a tua vida. Aqui, quando fala: porque assim diz o Deus de Israel, o nosso Deus que nós servimos. Amém? Fala ao nosso coração nesta noite. Então somente exerça a sua fé e creia que o Senhor está no controle de tudo para te ajudar. Amém? Aqui você veja que a promessa vem. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. O que está acabando aí? O que está faltando?
e você acha que o Senhor não vai suprir. Esse mesmo Deus aqui, que deu a palavra ali, que usou Elias, é o mesmo Deus que nos dá esta palavra nesta noite, para exercer a nossa fé. E não vai te faltar nada não, em nome de Jesus. Mas o Senhor quer que você exerça, obedeça a palavra. Você veja que aqui era uma mulher que não servia ao Deus de Elias. Agora imagina, você serve ao mesmo Deus de Elias. O Deus que provê, o Deus que nos está dando esta palavra, e o Deus que vai te sustentar, que não vai deixar você perecer, mas que Ele está contigo todos os dias. Então somente Ele quer que você exerça a fé. O azeite, a unção não vai acabar na tua vida. O prover de Deus não vai acabar. Amém? O azeite, a farinha da panela não vai acabar. E o azeite da botija não faltará. Deus tem vitória para você. Deus tem te sustentado todo esse tempo. E Ele não vai te abandonar. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco. Por esta razão, o Senhor nos dá esta palavra nesta noite. Amém? E no versículo 16 diz que você guarde esse aqui. E da farinha e da panela a farinha se não acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém. Que nessa noite você alegre o seu coração aí, tá? Confie no Senhor e saiba que você não está sozinho. O Senhor já te deu a palavra nesta noite e Ele proverá. Ele é o Deus. Ele é o Deus do impossível. Amém? Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que você aí alegre o seu coração. E aquilo que você tem aí, o Senhor vai multiplicar. Não vai faltar. Amém? Vejamos que o próprio Jesus, quando Ele estava andando com os seus discípulos, várias situações, ali quando estava aquela multidão, Ele fica com o coração, com compaixão mesmo da multidão. E Ele pergunta, o que tem para oferecer para esse povo? Ele pergunta só para ver mesmo assim, o que os discípulos iam responder. E os discípulos ali disseram que tinha muito poucos pães. O que Jesus fez ali? Jesus mandou trazer e abençoou e mandou toda aquela multidão sentar. E ali a palavra de Deus diz que todos comeram e sobraram cestos. E o Senhor, interessante que quando Ele pega aqueles pães ali, Ele apresenta, Ele eleva os céus e agradece, abençoa, e ali há multiplicação de pães. Você sabe, tem várias passagens na palavra de Deus que fala de multiplicações de pães, de peixes. Então, o que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite? Que esse mesmo Deus que multiplica, que faz o sobrenatural de Deus acontecer, é esse mesmo Deus que nós servimos.
essas passagens, Jesus multiplicando pães, o próprio Jesus ali, quando andou fazendo o seu ministério, ele multiplicou. Ele é o Deus que multiplica. Ele é o Deus que faz o sobrenatural acontecer. E aqui no ministério de Elias, igual nós meditamos, né, como fala no último versículo, da panela a farinha se não acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Esse mesmo Deus de Elias, esse mesmo Jesus que andou, multiplicou pães, peixes, é o mesmo Deus que multiplica, que faz acontecer na nossa vida. Que nesta noite, tão somente, exerça a sua fé. E o que você tem, Deus te dará graça, Deus multiplicará para que você veja o milagre e que você venha testemunhar sobre esta palavra, o que Deus fez na tua vida. Então, somente exerça a sua fé. Assim como essa mulher, não sendo uma mulher conhecedora do Deus de Elias, mas ela obedeceu. Agora imagina você conhece o Deus de Elias e você sabe que esse mesmo Deus que agiu aqui, o mesmo Jesus que multiplicou, ele é o Deus que vai operar na tua vida e você vai ver o que vai acontecer. Que Deus nos fortaleça e cada um de nós venha exercer a nossa fé. Isso aqui, amados, quando nós vemos palavra como essa nas Escrituras, e muitas vezes você pode dizer, eu já ouvi tanto. O Senhor quer falar o nosso coração, amados. Ele quer ver fé no nosso coração. E que você aí sabe o que está acontecendo na sua casa, na sua vida. Qual o milagre que você está pedindo e que você está quase perdendo as esperanças. Mas esse quase não vai acontecer, porque o Senhor já te deu a palavra nesta noite, para que você saiba que Deus já entrou com providência, que você tão somente agora vai ver o milagre. Mas para isso você precisa exercer a fé e usar aquilo que você tem. E Deus pode transformar, multiplicar, porque Ele é esse Deus que nos mostra grande, e Ele é grande, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Que nesta noite, pela luz da palavra, você guarde no seu coração e venha obedecer e viver a palavra de Deus. Amém? Saiba que você não está sozinho. Lembre muito bem, não temas, não temas. Esse é a direção. Esse é o ponto que o Espírito Santo abre na nossa mente. Não temas, não temas. Então, somente obedeça. Obedecer é você crer, é você exercer a sua fé, é você confiar em Deus, abrir o seu coração para Deus, assim como essa mulher abriu o coração ali para Elias. Abra o seu coração para Deus. Fale tudo com sinceridade.
E saiba que Deus está te dando esperança, está dando visão. Amém? E saiba que a tua casa será abençoada, nada vai te faltar, nada. Mas exerça a fé. O Senhor quer fé no nosso coração, na nossa vida, tá, amados? É palavra de vitória, de multiplicação. E você tem aí o azeite, a farinha, e o Senhor diz que não vai acabar. Amém? O Senhor diz que não vai faltar. Amém? Em nome de Jesus. Você tem aí a farinha da panela, você tem aí tudo isso. Amém? Que é a tua fé em Deus. O azeite, a unção do Espírito Santo na tua vida. Amém? Que nesta noite o teu coração se encha de fé e de passos, de fé, de confiança em Deus. E saiba que o milagre já aconteceu. Em nome de Jesus. Amém? É fé, irmão. Como a palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé. E que nesta noite confiando na palavra do Senhor e exercendo a fé, e você verá o milagre de Deus. Porque é Deus que vai operar. Amém? E operar por a fé que você tem na palavra de Deus, que você está ouvindo nesta noite. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, mas não duvide, tão somente faça conforme a palavra de Deus nos deu a direção nesta noite. Amém? Aqui, um ponto muito interessante. Quando Elias ali, ele pede algo para ela fazer, primeiro para ele. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus nos ensina primeiramente buscar o reino de Deus. Amém? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que o Senhor nesta noite acrescente a sua fé, acrescente mais e mais a sua confiança em nome de Jesus. A sua confiança em Deus. Amém? E não temas, não temas. Ele é contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Desde já quero agradecer a Deus por esse momento e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos e até o próximo culto, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz do Senhor. Amém?